Então, boa tarde a todos vocês. Vamos retomar a nossa caminhada do nosso módulo, a espiritualidade, uma introdução à espiritualidade cristã. Recordando um pouco os passos que nós demos, é preciso que eu tenha em mente uma primeira conceituação de espiritualidade. Eu acredito que Dalai Lama, na sua sabedoria, sintetiza muito bem o que é uma espiritualidade em geral. Creio eu que todos os seres humanos buscam. E uma vez numa conferência, Dalai Lama falava que espiritualidade é tudo aquilo que transforma a minha vida para melhor, que me deixa mais feliz. Note bem que ele não falava numa religião a princípio, mas ele falava numa espiritualidade, que aliás é um requisito essencial a toda e qualquer religião, porque se ela não tiver espiritualidade, numa comparação bem simples, é como um cano, um veículo bom, né, mas que não serve para nada porque não veicula o essencial, que é a água. Essa água seria a espiritualidade. Todo aquele arcabouço religioso é para o bem da pessoa, para transformá-la para melhor. Muito importante também nós recordarmos que a espiritualidade, ela requer hoje uma abertura, um diálogo muito grande com o mundo, com o que está acontecendo hoje. E nesses desafios que o atual momento que nós vivemos apresenta a todos nós, a nível de uma religião, a nível de uma espiritualidade, pode nos levar a um retrocesso, a uma acomodação. Acomodação em fórmulas passadas, numa linguagem anterior, ou seja, em toda uma ritualidade anterior, que é mais cômodo e seguro e que não me joga avante em direção daquilo que o momento presente hoje da história está pedindo a cada um de nós. Não nos esqueçamos que o Espírito Santo lança os seus clamores na história vivida hoje. Foi assim que o povo hebreu descobriu a vontade de Deus, foi assim que surgiram as Escrituras, nesse diálogo com os acontecimentos, nesse diálogo com a história do momento. E se eu me fechar a essa conversa, se eu me fechar em velhos esquemas, eu não terei uma espiritualidade que corresponda ao momento que nós vivemos. E nós corremos o risco, enquanto cristãos de uma determinada tradição, ficarmos falando para nós mesmos a partir de uma linguagem que já não se entende mais, que não corresponde mais ao anseio que está acontecendo no coração das pessoas. É importante, nesse contexto, que nós tenhamos uma atitude de silêncio. Procurar no silêncio um caminho de sabedoria nessa história. Escutar mais do silêncio que está acontecendo, para que eu tenha uma resposta adequada, espiritual, ao clamor do Espírito hoje na história. A espiritualidade hoje é um lugar de expectativa, da esperança do reino de Deus, do cumprimento das palavras de Jesus no Evangelho, que me move a me comprometer com a história, com a realidade. Em vista de uma solidariedade maior, construir a liberdade, a paz consigo mesmo, a paz no entorno. É isso. Quer dizer, é o cristianismo vivido num contexto de hoje. É preciso que a gente fomente na nossa vida espiritual novas profecias. Isso eu me reporto ao autor Bruno Secundin, um ilustre carmelita, falecido recentemente, que ele estava muito ligado a esses desafios presentes da espiritualidade. Num contexto de saudosismo, de volta ao passado, a fórmulas antigas que não correspondem, que não conseguem mais estabelecer um diálogo com as pessoas de hoje e com o anseio delas com relação a essa busca espiritual. Secundinho nos fala em sermos fermentos para novas profecias e para uma nova autenticidade humana. Que bonito, isso é a espiritualidade cristã. Você reluz como uma esperança no mundo que está buscando justamente isso. Não com prepotência, não no monólogo impositivo, não no monólogo a partir de um documento pesado, numa linguagem difícil, onde poucos entendem e que parte de uma direção para outra, não.
onde nós, em comunhão com o todo, com as pessoas, estamos buscando novos caminhos para a espiritualidade cristã. A espiritualidade requer da nossa parte a superação de determinadas mentalidades que ainda persistem e que, creio eu, estão como que arraigadas no nosso subconsciente coletivo enquanto tradição cristã. E precisamos ficar muito atentos a essas mentalidades porque elas afloram na nossa prática espiritual. Eu gostaria de comentar um pouco agora a respeito, dentro desse âmbito que nós estamos, de introdução à compreensão da espiritualidade cristã. Hoje, a falarmos na comunidade eclesial sobre espiritualidade, estamos diante de um grande desafio pastoral. Falar de espiritualidade não é uma mera colocação, não é uma mera fala, por assim dizer, é preciso ir além. A espiritualidade tem que motivar para as relações com o transcendente, suplantar o simbólico, o celebrativo, ou seja, irmos para outras motivações mais profundas que, diria eu, envolve o afeto. A vivência religiosa, ela não pode ficar presa a mero comentário, né? Porque ela pode não gerar uma sensibilidade por aquilo que é humanizador e, portanto, espiritual. Olha lá, uma primeira indicação importante. Espiritual e humanizador não se separam. Então nós, ao falarmos de espiritualidade, nós temos que entendê-la como um meio de nos humanizarmos mais, uma humanização integral da pessoa. Ir além de estudo e reflexão e, a partir da sensibilidade, a partir do afeto, desembocarmos numa verdadeira experiência espiritual que envolve a totalidade da pessoa. A espiritualidade é motivadora do encontro com Cristo, que leva à transformação espiritual. Eis a espiritualidade. Um segmento de Cristo que leva a uma transformação, a uma vida melhor, minha, do meu entorno, do mundo que nós vivemos. Nós estamos construindo noções fundamentais a respeito do que seria, do que é uma espiritualidade verdadeiramente cristã. Para isso, é importante que a gente se reporte a antigas compreensões da origem do cristianismo. Eu vou me antecipar nesse momento um pouquinho na história da espiritualidade. Eu vou resgatar algumas pessoas que podem nos ajudar a compreender melhor a espiritualidade e depois, posteriormente, num outro encontro, aprofundaremos mais. Vem em nosso auxílio, nesse momento, os chamados padres do deserto para compreendermos o que é uma espiritualidade cristã. Aliás, gente, no primeiro século da era cristã, a comunidade fazia essa indagação. Afinal, quem é a pessoa espiritual? Quem é essa pessoa espiritual? E os padres do deserto vão nos ajudar. Quem eram eles? São pessoas que começaram a surgir no final dos anos 200, entrando nos anos 300, né? Ainda no tempo das perseguições, esse movimento dos padres do deserto, e que entrou depois da paz de Constantino, quando a igreja ela se transforma numa entidade oficial do Estado, por assim dizer, né? Ligado ao Estado. E esses padres do deserto, quem eram eles? Eram cristãos como nós, leigos, era um movimento laical que fazia a anacorese, ou seja, a subida para o deserto. Foi um movimento típico que ocorreu no Egito, nos desertos do Egito, nos desertos da Síria, por essa época. Eram pessoas que buscavam uma entrega maior a Deus e, na sua liberdade, iam viver profundamente isolados, numa gruta, numa ruína antiga, numa choupana, nos rochedos, etc., buscarem um cristianismo de profundidade. Não é que eles não gostavam da comunidade cristã, da sua vida, não, eles queriam algo mais. E na liberdade deles, foram percebendo um chamado de Deus para viverem essa vida no deserto, nos desertos.
E eles nos ajudam a entender a espiritualidade. Eram chamados os ébrios de Deus. Era a figura daquele pai espiritual, tinha as madres espirituais também. A história enumera várias mulheres que também fizeram esse movimento da anacorese, que tinham uma missão carismática, não jurídica, notem bem. Eram pessoas mergulhadas no Espírito Santo, onde o essencial era a experiência do Espírito Santo. Em grego nós podemos dizer os pneumatikos, as pessoas que viviam movidas pelo Espírito Santo, buscando viver nessa liberdade interior, movidas pelo Espírito. Eles eram muito reconhecidos por uma sabedoria maior. Eles eram muito procurados pelos primeiros cristãos para aconselhamento, partilha espiritual. Tinham um dom do conhecimento profundo de Deus e das pessoas. Entendiam muito bem as coisas de Deus, a pedagogia divina de Deus, a caminhada espiritual que eles faziam, tornavam-se sábios e transmitiam essa experiência para os demais. E eles iam adquirindo um conhecimento da psicologia humana muito interessante, descobrindo seus ritmos pessoais, seus momentos, sua realidade. Eram pessoas, aí essa ideia é muito importante, eles sabiam harmonizar o humano e o divino. Eles não separavam o humano e o divino, mas era uma coisa só. Era a totalidade da pessoa que, com profunda liberdade interior, buscava o Senhor e uma vida conforme os ditames do Senhor, conforme a sua graça. Portanto, eles harmonizavam o humano e o divino. Olha lá, pense bem, gente. A nossa espiritualidade caminha por essas vias. O humano e o divino se harmonizam. Não é conflito, não é dualismo a espiritualidade. Muito pelo contrário, é uma harmonia, onde a pessoa sente-se bem, filha e filho de Deus. A espiritualidade desses monges, dessas monjas do deserto, implicava num grande desejo do encontro com a intimidade com Deus. Eles tinham um grande desejo da intimidade com Deus. E eles foram descobrindo um caminho para essa grande intimidade com Deus. Nós podemos denominar esse caminho descoberto como a ascese subida. Daí vem a ascética, que era um treino pessoal, um treino como esportista que treina para correr. Eles foram sabiamente descobrindo algumas dicas, algumas indicações, algumas regras espirituais que ajudavam nesse encontro com Deus. É o lado positivo dessa palavra ascética, que com o tempo foi se tornando tanto quanto amarga, rigorista, mas eles tinham a noção correta. Ou seja, uma sabedoria adquirida pela prática, e eles transmitiam aos demais essa prática, essa sabedoria. Uma comunhão com o Espírito Santo, que vai permitindo, através desse caminho ascético, um acesso maior, uma facilidade à ação de Deus em nós. Mas Deus é sempre protagonista. Não é a pessoa que dita a norma da experiência espiritual. Mas normas, um caminho ascético onde Deus, que facilita a ação de Deus na vida da pessoa. A vida espiritual dos padres do deserto, como estamos percebendo, é a síntese do humano e do divino, não é algo separado, é uma síntese dos dois. E notamos pelos seus escritos, pelos seus testemunhos, que a tradição nos traz de que eram pessoas muito humanizadas. Eles tinham o dom da compreensão, era o dom de acolher cada um como ele era, a palavra certa, paciente, afetiva para cada um. É o que as pessoas procuram hoje. Hoje está tendo uma redescoberta do rosto de cada um. As pessoas querem ser compreendidas na sua pessoalidade, na sua individualidade. Eles tinham esse dom de compreender cada um como ele era. E dispunham-se com liberdade ao dom de Deus, porque sabiam que a espiritualidade, o caminho espiritual é uma obra de Deus, e ajudavam as pessoas a chegar nesse objetivo. Na ternura, portanto, eles iam reconduzindo as pessoas a Deus. Essa dimensão da ternura precisa ser redescoberta na espiritualidade, no acompanhamento espiritual, na pastoral dessa espiritualidade.
São pessoas humanizadas que conversam sobre Deus e que levam a uma maior humanização e, portanto, a uma maior comunhão com o Espírito. Então, os padres do deserto estão dando boas indicações para cada um de nós sobre a espiritualidade. Ponderem sobre isso. Perceba as ressonâncias que essa fala fala do seu coração e veja o que tenho que fazer para crescer espiritualmente nessa linha da mais pura tradição cristã, hein? Da mais pura tradição cristã. E alguns vultos da espiritualidade primitiva cristã também vêm para nos ajudar nesse esclarecimento. Ao lado dos padres do deserto, existem outras pessoas que podem nos ajudar do cristianismo primitivo a entendermos realmente o que é uma espiritualidade. Quem pode nos ajudar nesse momento são os chamados padres da igreja. Quem são eles? Nós podemos dizer que é a segunda grande geração, a primeira grande geração depois dos apóstolos. São bispos muito importantes que são como que o sustentáculo, a base de toda a tradição cristã católica. E eles foram grandes iluminadores da nossa fé e nos ajudam a entender realmente o que é uma espiritualidade. Então, esses bispos nobres, esses bispos tão essenciais à nossa fé, à nossa tradição, nos ajudam nesse entendimento. E citaria em primeiro lugar Santo Irineu de Leão, que viveu entre 130 e o ano 202 depois de Cristo, que vai ser inclusive, vai receber o título de doutor espiritual pelo Papa. Tamanha importância que ele teve na raiz do cristianismo, com a sua doutrina, com o seu ensino. Para Santo Irineu de Leão, a pessoa humana é espiritual. Ela é a imagem e semelhança de Deus pelo Espírito Santo. Ela é unida ao Espírito Santo, é uma pessoa espiritual. Profundamente vinculada ao Espírito. A pessoa humana, segundo Santo Irineu, não é incapaz de Deus. Não é uma pessoa incapaz, mas mergulhada no Espírito, ela pode fazer essa experiência de Deus. O Espírito Santo para ele é como que a nossa alma se une ao nosso corpo e dá força a tudo que é aquilo que é verdadeiramente humano. Interessante como ele vê, né? O Espírito vem até nós e ressalta o que é verdadeiramente humano em nós. Ele vem até nós para nos humanizar. Então a vida no Espírito nos torna mais pessoas. Será que é assim que eu me sinto na minha vivência espiritual? Irineu tem muito a nos dizer hoje, hein? Sobre espiritualidade. Outro padre da igreja muito importante é São Basílio Magno, de Cesareia, que viveu aproximadamente entre 330 e 379. Ele fala algo parecido também. Que nós, enquanto cristãos, pessoas espirituais, não somos meros espectadores, mas somos guiados pelo Espírito Santo num movimento cada vez maior em direção à caridade. Ele nos movimenta ao dom maior, que é a caridade de 1 Coríntios 13. O Espírito Santo vem até nós, eu vivo no Espírito, diz São Basílio Magno, para que vivamos na caridade, tornando o amor de Deus presente através da vida, como que tornando sacramental esse amor de Deus na história humana. E ele vivia tão intensamente, São Basílio, essa vida no Espírito, que nós percebemos como ele era um crítico da sociedade de então. Seus sermões eram muito duros para certos comportamentos de então na sociedade. Os mais ricos, os mais soberbos, e assim vai. Ele critica essa ausência da caridade na sociedade com muita veemência, com muita clareza. Portanto, levava Basílio a um espírito verdadeiramente profético. Outro nome importante é São Cirilo de Jerusalém, que viveu entre 315 e 386, bispo da chamada Igreja Mãe da Cristandade, a Igreja de Jerusalém. E ele nos dizia que o Espírito Santo, uma comparação bonita, é como a água. Uma água que traz a graça de Deus a cada um de nós.
E essa água do Espírito, notem bem, segundo Cirilo, vem potencializar o que é humano. Olha que interessante, a experiência espiritual nos torna mais pessoas completas. E o ensino dos padres da igreja, todos eles, desses 3 citados e dos demais, continha um equilíbrio muito grande. Falavam constantemente da unidade entre corpo e alma, entre humano e divino, do Espírito Santo que respeita a individualidade das pessoas, nos quer pessoas como somos, completas e felizes. Gostaria de comentar também agora algumas outras influências marcantes na espiritualidade cristã que continuam até hoje. Talvez de um modo até inconsciente. Havia no início do cristianismo o gnosticismo, uma corrente de pensamento que influenciou a prática cristã. E eles diziam que Deus é totalmente transcendental, ele não se comunica de jeito nenhum com a matéria, não tem nada a ver uma coisa com outra. E eles falavam que o mundo criado foi criado por uma entidade espiritual, por assim dizer, um éon, os éons que eles falavam, né? Mas só que quem criou o mundo foi um éon pecador, expulso do mundo divino. E esse éon pecador criou o mundo na concepção deles. Logo, o mundo seria o fruto do mal. Olha o dualismo, a dicotomia entre o espiritual e o material. O mundo é mal, do mundo só pode vir a maldade. Era um pensamento que eles tinham e que também influenciou a espiritualidade cristã até hoje. E eles falavam que há tipos de pessoas, os materiais, os psíquicos, os espirituais, alguns que não têm jeito nenhum, não têm acesso nenhum a Deus, e outros que já estavam como que predestinados a isso, os eleitos. E essa natureza não muda, cada um já nasceu com aquela sina, uns com acesso a Deus, outros não. Então veja, há uma diferença muito grande entre o que eles afirmavam e o que os padres da igreja afirmavam. E os padres da igreja vão se posicionar veementemente contra essas correntes, notadamente Santo Irineu de Lyon. Outra coisa que influenciou muito o cristianismo no passado e respinga até hoje essa influência seria o neoplatonismo, um pensamento em voga na época do início do cristianismo, que falava de um mundo de aparências e um mundo de ideias. Somos essencialmente alma. O mal está na matéria, no corpo. Olha lá, uma diferença. Mal e bem. Logo, se a realidade é essa, é preciso fugir do mundo, do corpo, para ter uma vida virtuosa. Isso influenciou a vida cristã. Então, para eu ter mais virtudes, eu tenho que aniquilar o que é humano, os desejos, as manifestações de ânimo, como que anular as minhas manifestações. E até recentemente nós nos sentimos desse tipo de orientação, que na verdade não é a essência da espiritualidade cristã. Prestem bem atenção nessas influências, que elas podem marcar a nossa prática espiritual nos dias de hoje. Gravar o fechamento da primeira introdução. Então vamos lá. Manda bala. A modernidade, hoje, desafia esse espírito dualista na espiritualidade. Os nossos tempos apresentam uma volta ao laical, um retorno ao humano e ao profundo significado de tudo aquilo que é humano, que poderíamos chamar um antropocentrismo. A pessoa está sendo muito mais investigada, valorizada, e as grandes respostas hoje estão sendo procuradas numa compreensão humana do real, da realidade. E nem tanto em mitos, nem tanto em religiões. Então essa valorização da realidade. Um ponto importante que precisamos estabelecer agora é que tanto no passado como no presente, nós constatamos uma oposição entre o divino e o humano. E isso influencia a nossa espiritualidade. Notamos hoje, em termos espirituais, uma desencarnação, uma oposição entre o material e o espiritual, que ainda tem a sua repercussão desde o passado. Isso volta.
gerando uma compreensão errônea da espiritualidade. Então isso é algo que compromete, que pode colocar em risco a espiritualidade pessoal de cada um de nós. Ok, Fernando? Compreensão mais recente da espiritualidade. Alguns nomes podem nos ajudar. Em primeiro lugar, Teilhard de Chardin, um jesuíta do início do século, que aliás foi muito incompreendido pela igreja de então, um grande pesquisador de paleontologia, um grande antropólogo. Ele falava algo muito interessante que tem a ver com a modernidade da compreensão da espiritualidade. Teilhard já denunciava esse dualismo, essa briga entre bem e mal na espiritualidade. E ele valorizava muito a dimensão laical da espiritualidade, não vendo sentido na divisão entre culto e trabalho. Por que separar culto e trabalho? Qual a diferença? Ele questionava isso daí. São duas realidades estanques. O mundo dos símbolos, do culto religioso e o trabalho, a vida cotidiana, não. É um todo. Essas coisas se intercomunicam, uma tem a ver com a outra. E ele apontava a Teilhard para uma espiritualidade laical, valorizando o caminho espiritual do leigo, do povo de Deus. E ele dizia que o cristão leigo continua a encarnação de Jesus como que um fermento no mundo, e assim ajudando, vivendo o evangelho no mundo, a cristificação do universo, como ele falava. Então, no mundo, ser um fermento de uma cristificação do real. A terra é veículo de comunhão com Deus, não é empecilho. A realidade é um veículo de comunhão com Deus. Dentre as várias coisas que Teilhard falava a respeito de espiritualidade. O teólogo Chenier falava algo parecido também. Chenier ele valoriza o trabalho humano como lugar de humanização. O trabalho nos humaniza. E o trabalho, algo novo na época, a sua afirmação, o trabalho é relevante ao pensar teológico, é relevante à teologia. O trabalho coopera com a continuidade da criação. Portanto, a valorização do que eu faço no dia a dia, mesmo escondidamente, mas que me ajuda no caminhar até Deus da minha espiritualidade. O real como significativo para a minha caminhada até Deus. Uma posição também contrária àquele dualismo, né? Aquela briga entre o bem e o mal que nós falávamos, né? A matéria contém, dizia ele, a presença de Deus. A matéria tem dignidade. O real, tudo que eu faço, tem dignidade. Espiritualidade não é só o momento do culto, o momento da oração. É toda a ação humana que é digna e valoriza o mundo, valoriza as pessoas. É um ponto de encontro com Deus também. Philippe Roqueplo, um intelectual francês, um ex-dominicano, ele colaborou muito com o governo da França enquanto um trabalho intelectual, na sua época, muito importante, muito culto. E ele fala algo bem interessante também. Diz ele que Deus não se encontra entre aspas, intervalos. A espiritualidade não são intervalos do meu dia a dia. Deus é encontrado quando se dá significado religioso à vida na sua totalidade. A totalidade da vida tem um significado religioso. Santo Inácio de Loyola falava isso no século XVI, buscar encontrar a Deus em todas as coisas. Então o real é um ponto sacramental do meu encontro com Deus também e que preciso valorizar na minha espiritualidade. Falemos um pouco mais sobre a experiência espiritual, nessa perspectiva da modernidade. Veja, o espiritual não é contraditório ao material nessa visão dos santos padres, desses teólogos modernos. O primeiro solicita o segundo, eles se intercomunicam, um precisa do outro. Lamentavelmente, houve um distanciamento eclesial da realidade e da espiritualidade. Talvez tenha contribuído muito uma má compreensão ou uso errôneo, talvez, da filosofia grega,
esquecendo-se do conceito bíblico em questão, que valorizava a realidade enquanto encontro com Deus, algo que é resultado também do distanciamento das Escrituras daquilo que a revelação nos apresentou e que felizmente retornamos a partir do Concílio Vaticano II. O espiritual cristão, nessa perspectiva, é a partir da vida. Temos que compreender hoje o espiritual a partir daquela dimensão colocada por Jesus. Jesus era conduzido pelo Espírito Santo, que o conduzia à construção de um projeto, de um mundo melhorado pelo amor, pela misericórdia e pela justiça, que era o reino de Deus. O Espírito que conduz a uma realidade melhor, mais feliz. E Jesus nos dá esse Espírito Santo. E ser espiritual, o que é? É acolher esse dom, promovendo a vida, movidos por esse Espírito, a exemplo de Jesus. Jesus é o grande modelo dessa espiritualidade, movidos pelo Espírito Santo. A pessoa espiritual, nessa compreensão mais moderna, mais bíblica, mais cristológica, ela está imersa no mundo sem ser mundano. É uma diferença muito grande. E vive na história, entendendo essa história como história de salvação. Não uma história de perdição. É que tem a virtude da esperança que o cristão vive. E nesse mundo, como ele é, ele leva essa luz da esperança do Evangelho. A teologia da espiritualidade, nós podemos entendê-la como uma provocação para o crescimento espiritual. Não um mero conhecimento, não uma mera prática a espiritualidade, mas envolve um desabrochar da pessoa, como nós estamos percebendo desde a mais antiga tradição da Igreja. Vamos conceituando cada vez mais, com mais elementos, o que é essa espiritualidade. A nossa função hoje, nessa aula, é justamente essa. Espiritualidade é a capacidade de descobrir, interpretar, viver, contemplar a presença e a ação do Espírito Santo em nós. É ser capaz de mergulhar nessa ação e entender os seus movimentos. O foco da espiritualidade é esse mesmo Espírito Santo. Em que medida eu sou sensível aos seus impulsos dentro de mim? E são impulsos que suscitam mais vida, que levam mais para a vida, para o viver em profundidade. O processo espiritual, conforme o Espírito Santo, é sempre para frente, em vistas do maior dinamismo vital da história. Nunca prende a pessoa. Não voltar ao passado. Não é se fixar em velhas mentalidades, mas ir para a frente, na melhora da vida pessoal, social, da melhora da história humana. O processo espiritual quer formar o bom cristão, numa vida mais responsável frente aos demais, nessa dimensão da abertura própria da ação do Espírito Santo em nós. O que é ser espiritual? Ser uma pessoa espiritual? Nessa perspectiva, é levar o Evangelho a sério, a partir do nosso projeto de vida, daquilo que nós vivemos. Uma vida integrada, simples, coerente, e que vai levando, que vai conduzindo a uma transformação espiritual. Portanto, ser espiritual é um caminho de transformação a partir dos valores do Evangelho. E pode ser percebido nesse processo um equilíbrio crescente. O equilíbrio sinaliza uma pessoa espiritual. Porque ele está movido pela ação do Espírito, nele está presente essa ação. Vamos dando passos à frente. Vamos compreender um pouco mais o que é essa teologia da espiritualidade. Ser espiritual, espiritualidade, é o que nós vimos. Agora, numa linguagem um pouco mais técnica, que é importante que nós tenhamos essa compreensão, a teologia espiritual é a análise sistemática dessa experiência do Espírito. Ela quer analisar com uma racionalidade bem estruturada, essa experiência espiritual, quer entender essa espiritualidade
essa experiência no espírito com critérios mais científicos. Veja que a espiritualidade é sempre esclarecida, não é algo individualista, não é um quietismo, como no passado teve esse problema dentro da igreja, um sem compromisso com nada, uma esquisitices, não. É algo racional, compreendido sistematicamente. Quer entender o caráter teológico da experiência espiritual que nós temos. Será que aquilo que eu chamo de experiência espiritual é conforme a revelação? Então ela vai confrontando o que eu experimento com a revelação. Me ajuda a discernir, me ajuda a crescer. É importante a sua presença na nossa reflexão. E a teologia espiritual indaga a cada um de nós. A espiritualidade, a experiência espiritual que você tem, ela está te levando a uma transformação? Você avalia a tua espiritualidade por aí? A vida espiritual não se prende ao inefável, a coisas distantes, a coisas, entre aspas, das nuvens, né? Mas se preocupa com a elevação eclesial de cada um de nós. Se preocupa em nos fazer mais pertença ao povo de Deus, numa linha de equilíbrio. Portanto, vai tirando a gente de nós mesmos, no espírito de comunhão, e trazendo assim um grande equilíbrio. Qual é o bem que a experiência espiritual que eu tenho faz em mim? Então, com a baliza da análise sistemática da teologia espiritual, a gente vai sendo ajudado nesse amadurecimento de vida cristã. E assim vamos entrando por um caminho de santidade, que é a perfeição na caridade, amar como Jesus amou. Já dizia a velha musiquinha. É viver ao modo de Cristo, que é o caminho da vida, o caminho, a verdade e a vida. Jesus que aponta para esse caminho, ao modo do Evangelho. Quais são as fontes da espiritualidade? Portanto, a espiritualidade, essa análise sistemática, que me ajuda nessa transformação num contexto de comunidade eclesial e que vai me ajudando no equilíbrio pessoal, integral e espiritual também, conduzindo-me à perfeição na caridade, que é a santidade. Quais são as fontes da espiritualidade? As fontes são várias. A Bíblia é uma fonte da espiritualidade. É preciso ser conhecida. A história da vida do povo cristão, a história da igreja, a grande narrativa espiritual do povo de Deus, a vida dos santos, das escolas de espiritualidade, os percalços que aconteceram na história da espiritualidade, os embates, os retrocessos, os avanços, relatos de experiências interiores, a importância de conhecermos os místicos e as místicas cristãos, né? Eles relatam suas experiências e, com discernimento da análise sistemática da teologia espiritual, nós vamos tirando fruto para a nossa vida. Outra fonte da espiritualidade, a liturgia, nem se fale. O Concílio Vaticano II fala que a liturgia é a fonte, por excelência, da vida espiritual, os sacramentos, a Eucaristia, a piedade popular também. A piedade popular é também uma fonte da espiritualidade, como também a antropologia, esse conhecimento antropológico. Mais uma vez quero ressaltar, ter uma espiritualidade cristã é ter um esclarecimento sobre a minha experiência. Não é algo improvisado, é algo acompanhado, balizado, que é analisado inclusive com critérios científicos, com discernimento e acolhida, como os padres da igreja também. A espiritualidade tem também suas fontes colaboradoras. O estudo dos símbolos, o estudo da psicologia ajuda bastante, a biologia, a neurolinguística, as tradições étnico-religiosas. Percebam, ter uma espiritualidade não é um improvisar, não é um chilique, não é um repente, mas é algo que vem numa veia de tradição, que vem lá das Escrituras, que vem de Jesus, passa pelos santos padres, a experiência ao longo da história espiritual, dos santos, das escolas espirituais, da tua experiência pessoal, com essa ajuda de tudo aquilo que é humano que pode aperfeiçoar e iluminar a minha experiência espiritual.
e continuamos aprofundando um pouco mais o que significa esse pensar teológico, esse pensar teologicamente a espiritualidade. Essa teologia da espiritualidade, ela tem uma origem. Essa matéria no campo teológico é a confluência da teologia cética e da teologia mística. Ou seja, das orientações para a vida espiritual, os caminhos que a igreja foi conhecendo para uma vida espiritual e da experiência espiritual em si. Estudava-se muito nas academias a teologia cética e a teologia mística. Elas se juntaram com o tempo e construíram a teologia da espiritualidade. E é uma história interessante que eu insisto nesses dados, gente, porque eu acredito muito na espiritualidade esclarecida, fundamentada, para que nós tenhamos uma maturidade, os pés no chão, nessa questão da experiência espiritual de cada um e da comunidade. Essa teologia da espiritualidade tem uma história. Você sabe que no século XII, XIII, houve uma tendência a uma compreensão mais crítica da fé, e não como algo puramente contemplativo. A dialética entre o vivido e a teologia escolástica. Então, houve uma tendência de separar a experiência espiritual da compreensão da fé. Talvez possamos entender bem a razão dessa dicotomia, porque na época o Império Turco era uma grande ameaça, era o Islã, a nova religião que estava nas fronteiras do mundo latino, e também a redescoberta de Aristóteles, o filósofo, interpelava a geração daquela época, e o que fazer? Dá até para compreender que se preocupem mais com uma visão mais científica da teologia, deixando o lado da experiência espiritual, os monges, os monastérios, as irmãs. Isso é uma questão de cada um. Não, nós vamos focar numa teologia mais estruturada, mais científica. Von Balthasar, um teólogo muito importante da modernidade, nos fala que foi uma verdadeira tragédia essa separação da teologia da espiritualidade, coisa que não ocorreu na Igreja do Oriente, na Igreja Ortodoxa. Teologia não se separa de mística, de espiritualidade, elas são pensadas em conjunto. Nós, latinos, podemos considerar que houve um empobrecimento na caminhada teológica porque deixou-se de lado a espiritualidade, não considerando-a cientificamente relevante, mas com o tempo há uma retomada e eu quero falar com vocês um pouco sobre isso. Então veja, houve com o tempo uma separação, um divórcio entre teologia e espiritualidade. Entrou na igreja um racionalismo teológico. E eles falavam, é a tendência da época, era a tendência da época, não é tarefa da teologia ocupar-se da experiência ou da fé vivida. Não, isso não compete à teologia, falavam. Nossa preocupação é dogmática. É um pensar desvinculado da fé prática, é um pensar desvinculado da fé vivida. Isso causou um empobrecimento que nós, na vida da igreja, que nós veremos nos demais temas, especialmente na história da espiritualidade. Mas com o passar do tempo, houve uma retomada desse sentido, dessa unificação, entender a teologia espiritual, a teologia unificada à espiritualidade. No final do século XIX e início do XX, nos seus primeiros 50 anos, notadamente do século XX, nós vemos renascer o interesse pela teologia espiritual no mundo acadêmico, entre os católicos. Talvez influenciado pelo grande movimento místico do fim dos anos 1800, quando se valoriza essa dimensão na vida cristã, quando se começa a se falar novamente no acesso de todos, de todo o povo cristão, à experiência espiritual, à experiência interior, eles falavam no fundamento dogmático da vida interior espiritual. Davam mais atenção à experiência mística contemplativa, a uma revalorização dessa dimensão, até então teologicamente negligenciada. E o movimento místico, creio eu, influenciou um posicionamento do Papa Pio XI, que governou a Igreja de 1922 a 1939, numa constituição
orientada ao ensino teológico, onde nós percebemos já essa volta, essa unificação. É a Constituição chamada Deus Scientiarum Dominus, de 24/5/31. O que ele faz com essa Constituição Apostólica? Ele cria nos seminários a cadeira teológica de ascética e mística, nos institutos teológicos da Igreja, para ocupar-se de questões que foram surgindo no movimento místico. A realidade da vida espiritual, a fenomenologia que acontecia e discussões a esse respeito. Então voltam a acalorado interesse pela espiritualidade. E é um marco fundamental que vai solidificando essa matéria teológica chamada teologia espiritual. E surgem, consequentemente, manuais teológicos, com uma metodologia própria, que começam a falar da relação dessa teologia espiritual com as outras matérias. É algo que está recuperando algo novo que foi surgindo. E a teologia espiritual vai se apresentando como uma tarefa para a teologia. A teologia fica mais aberta a compreender a vivência da fé, sem se fechar numa objetividade teológica, numa objetividade cristã. E faz a bonita síntese entre fé e vivência espiritual. Então, a vivência espiritual, vivência cristã, passa a se integrar no pensamento teológico. Essa matéria, teologia espiritual, ela está ao lado de outros grupos da teologia. Teologia moral, teologia pastoral, que estuda o ser, o agir cristão à luz da fé. Cada um com seu objetivo. Porém, gente, isso é muito discutido na teologia. Há quem diga que a espiritualidade é um complemento da teologia moral, outros não, que ela deve ficar adstrita à teologia dogmática. Há uma grande discussão, hein? A própria compreensão do Vaticano II recentemente a coloca mais próxima da moral. Então é algo muito discutido na teologia. Na verdade, é um campo teológico, a teologia espiritual, que caminha por uma maior definição. Há muita discussão a esse respeito. Tá? A terminologia teologia espiritual fala muito da espiritualidade, fala muito da ação do Espírito Santo. Diz respeito à vida cristã pessoalmente vivida sob a ação do Espírito Santo. Olha lá, o que é essa teologia espiritual, portanto? Descobrir a ação do Espírito que me move a vida cristã. É a vida segundo o Espírito. Então a terminologia expressa essa compreensão. É a vida segundo o Espírito Santo. Notemos, pelas afirmações que a gente está fazendo, que há uma connaturalidade entre teologia e espiritualidade. As coisas se complementam. A teologia presta um serviço à vida espiritual dos cristãos. Toda a teologia, deve ser douta e santa. Há quem diga que a verdadeira teologia é feita de joelhos, é verdade mesmo. Então percebemos nessa unidade que existe entre teologia e espiritualidade. Teologia da espiritualidade, a partir do que diz um teólogo chamado Bernard, o jesuíta Bernard. Vocês vão receber essa definição, mas eu vou ler para vocês, ela vai aparecer, mas não se preocupem em anotar ou memorizar, que eu vou recordar depois para vocês. O que é a teologia da espiritualidade? É uma disciplina teológica fundada nos princípios da revelação cristã, que quer estudar a experiência espiritual cristã. E estudando essa experiência, vai descrevendo o seu desenvolvimento progressivo, dá a conhecer suas estruturas, suas leis, conhecer cientificamente esse fenômeno religioso, esse fenômeno espiritual, ok? Partindo da revelação cristã, estuda a nossa experiência espiritual cristã, vai entendendo o seu desenvolvimento, dando a conhecer suas estruturas e suas leis. Há várias outras definições ao gosto do teólogo, mas eu gosto muito dessa do Bernard, que é mais clara, ao meu ver, mais compreensível, mais sintética. O que seria, então, viver segundo o Espírito Santo?
já que espiritualidade é a vida segundo o Espírito. Eu gostaria de agora fazer um comentário a partir do que nos diz um teólogo, Eberhard. Ele é o estudioso do Espírito Santo, aquela matéria, o nome complicado, né? Pneumatologia. E ele, no final do seu tratado, ele fala o que é uma vida segundo o Espírito Santo, com a precisão teológica alemã. Em outras palavras, simplificando, eu vou tentar mais ou menos apresentar o pensamento dele. Olha lá, pessoal, eu estou complicando nesse início de curso a linguagem porque eu quero dar fundamento sério para a espiritualidade. Espiritualidade não é um improviso, não é um oba-oba, não é algo que uma invencionice, não é um mero sentimento, é uma experiência séria de Deus fundamentada cientificamente. Levar a sério a espiritualidade, ainda mais num tempo em que nós vivemos, onde o cardápio dito espiritual é tão vasto, mas tão superficial. Eu quero dar substância científica para o pensar da teologia espiritual na tua vida, para que você alicerce mais a tua espiritualidade. O que nos diz esse teólogo sobre a vida do Espírito? Ele começa falando de um modo muito bonito do Espírito Santo, né? Ele praticamente conclui o tratado dele com esses dizeres. Ele fala que o Espírito Santo é uma dádiva do amor divino a cada um de nós. E o bonito é que o Espírito Santo sai de si, criando, santificando as pessoas, a criação, dando vida, vivificando, conservando essa vida, renovando a vida. Portanto, é uma doação plena de amor, é um ser que sai de si na doação. O Espírito é o fundamento da nova vida do cristão, em verdade e liberdade. E essa nova vida, nos diz Eberhard, ela apresenta sinais que eu tenho que perceber. E nada como a ajuda de um bom teólogo para perceber a presença dos sinais do Espírito em mim. Ele aponta alguns critérios de percepção, de fazer esse discernimento. Opa, será que isso é um sinal do Espírito em mim? Ele fala, o primeiro critério, ele fala sobre a vida da criação e das pessoas, que é a atuação do Espírito. A vida e a criação, ela é a atuação do Espírito. É o Espírito atuando. E ele nos aponta para o respeito que devemos ter, portanto, a tudo que tem vida. E esse respeito a toda forma de vida é uma postura espiritual. E dizemos agora, eu tenho essa postura espiritual de defesa e promoção da vida, que é dom do Espírito, um dom gratuito. Portanto, quem vive no Espírito ama e defende a vida. Ele é um protagonista da vida. Viver dessa forma é existir no poder do Espírito Criador. A partir de Deus, em direção a Ele, é viver a partir do Espírito. Portanto, o primeiro critério é essa promoção da vida, um grande sinal do Espírito. Ele me impulsiona a vida. O segundo critério que ele aponta, ele fala que Deus dá espaço à criação e faz que essa criação seja livre. É preciso dar espaço a outra vida, respeitá-la, promover a liberdade da criação. Portanto, é um sinal do Espírito em mim, na medida em que eu promovo a liberdade na criação. Deixa que a vida viva, deixar que ela viva em plenitude. Ele aponta um terceiro critério. Ele fala de um modo meio complicado, né? Que o Espírito Santo é um ser a partir de si e um ser estar com o outro. Então, ele está com o outro, é um ser que está com o outro. É uma vida em relação, em outras palavras, mais simples, né? Então, é vida no Espírito, é vida em relação. Uma vida em relação, uma relação de qualidade. E o Eberhard fala, vida no Espírito, portanto, é não violentar o outro, nem abandonar a si mesmo, nem violentar a si, e nem violentar o outro. Portanto, mais uma vez, a questão do respeito e da promoção da vida, né? Esse respeito à vida em mim e à vida no outro. E ele aponta um quarto critério. Ele fala que a história da salvação, ver a história com os critérios da fé, a história da salvação demonstra que, você vê em toda a história do povo hebreu, na nossa história pessoal também, né? A possibilidade de uma escravidão.
de perda da liberdade. E quanto nós precisamos do Espírito libertador e reanimador de Deus, quanto nós precisamos da ação dele, que nos recoloca na vida. Diria que seria uma postura de humildade diante disso tudo. Um desligar-se de toda a falsa segurança e deixar-se curar pelo Espírito. Deixar que a criatura oprimida seja curada por essa vida de Deus. Ferida na história, ele vem em nosso socorro, vem em favor da nossa liberdade, vem em favor da nossa redenção. O Espírito age em favor da vida, como aquela passagem bonita de Ezequiel, que fala dos ossos ressequidos. O Espírito vem, aquela visão que Ezequiel tem, daquele vale cheio de ossos. O Espírito Santo vem e recria os nervos, as carnes, e as pessoas como que ressuscitam. Onde existe a morte, vem a ação vivificadora do Espírito Santo. Portanto, nós precisamos dessa ação curadora do Espírito em nós. E o quinto critério na vida do Espírito, ele fala que nós somos colaboradores de uma nova comunhão, de liberdade, que a história caminha para uma consumação, que o Espírito Santo está caminhando a história humana para uma plenitude. É a esperança cristã. Tudo aponta para uma plenificação. Ele cita a primeira carta de Pedro 3,15, que nos pede a colocar todo esforço em testemunhar as razões de nossa esperança. A verdadeira espiritualidade dá as razões da sua esperança. É claro, só uma vida solidificada no Espírito Santo, plena dessa esperança, testemunha a esperança nessas trevas do mundo que estão aí. Sintetizando tudo o que eu falei em algumas frases, o que é a vida a partir do Espírito Santo? Primeiro, aceitar a vida como presente. A vida é dom. Eu acolho alegremente o dom. Eu vejo a vida enquanto um dom dado pelo Espírito de Deus. Em segundo lugar, vida a partir do Espírito é dar espaço a outra vida. O outro também tem seu lugar. O mundo criado, as pessoas, toda a manifestação da criação dá espaço. Tem que ter o seu espaço. Terceiro, viver em relações, que o Espírito promove essas relações, não fechamento, as relações segundo o Espírito. Em quarto lugar, um deixar-se libertar e libertar os outros. Ou seja, deixar que o Espírito opere em mim, como na passagem bonita de Ezequiel, e eu também ser instrumento de libertação da vida dos outros, promover a vida onde ela está oprimida, onde ela está tão desprezada. Hoje nós lembramos na igreja a memória do padre Rutilio Grande, beatificado, que foi mártir em El Salvador, o mártir da justiça, que correu o risco da morte e de fato encontrou a morte e foi assassinado pelas forças de segurança do país, porque ele promovia um mundo melhor no bairro, nas relações em geral. Ele tinha a vida no Espírito, colocando a sua própria vida em risco em favor de todas aquelas pessoas que sofriam injustamente, e esperar, em último lugar, a consumação de Deus, uma vida em esperança. Dom Paulo tinha como lema, no seu brasão de bispo, caminhar de esperança em esperança. Eu creio que o mundo caminha pela virtude da esperança semeada em mim, no dia do batismo. Eu creio que a história caminha para uma consumação. E aí que nós apontamos nossa para a vida eterna. A vida tem um desfecho feliz, caminha para uma plenitude, e eu irradio essa esperança em tudo que eu faço. Eu gostaria de finalizar para vocês com um trechinho da quarta oração eucarística, que foi feita no pós-concílio por um monge beneditino, e que ela sintetiza admiravelmente. Eu vou passar para vocês depois essa frase, e ela fala admiravelmente. Na Eucaristia nós ouvimos continuamente essa frase, esse pensamento, e fala admiravelmente do que é uma vida no Espírito Santo. E fala o seguinte, até o Wilberhard menciona essa parte da quarta oração eucarística, abre aspas, a fim de não vivermos mais para nós mesmos, faz para ele ela uma vida de abertura no Espírito, para vivermos essa vida de abertura, pela qual por nós morreu e ressuscitou,
Para vivendo essa vida, Ele enviou de vós ao Pai o Espírito Santo como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. O Espírito que vem por merecimento da morte do Cristo, do sangue derramado do Cristo, vem o dom do Espírito Santo para nos santificar e levar a obra dele à plenitude. Portanto, viver no Espírito é levar a obra de Deus, colaborar com Ele nos passos de Jesus para essa plenitude da sua obra da criação. Repito, aceitar a vida como presente, sinal da vida do Espírito em mim. Dar espaço a outra vida, sinal do Espírito em mim. Viver relações, porque a Santíssima Trindade é uma relação que se abre. Pai, Filho e Espírito Santo em contínua relação, em comunhão de amor, que nos chama a essa comunhão. Deixar-se libertar e libertar os outros. Deixar-se libertar pelo Espírito e promover essa liberdade na história. E com esperança, aguardar a consumação de Deus. A vida caminha para uma plenitude feliz na dimensão da eternidade e que já vamos construindo a partir de agora, nessa vida no Espírito, nessa grande comunhão que é a comunidade cristã. Então, por hoje é só, e a partir do próximo encontro vamos entrar nas dimensões bíblicas da espiritualidade.